Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouve bem? Só dá um joinha aí. Bom, a gente está começando então agora aqui. Vamos dar início com a nossa atividade aqui para discutir o plano de gestão e o plano de teletrabalho incluído nesse plano de gestão. Nós vamos fazer aqui um formato onde nós estamos aqui com a presença que vocês estão enxergando aí, as pessoas que fizeram parte da comissão que elaborou a resolução, tá? Então, nós estamos aqui com a presença da representação da CIS, que é a Elis, eu, Marcelo, sou a representação do Sinditeste, temos aqui também o Valmir, que é da AGETIC, temos aqui o Douglas Ortiz, que é o pró-reitor da PROGEP, temos a Lânia, que também é da PROGEP, e temos o Marcos, que é da PROPLAN. Então, essa foi a conformação. Também teve uma representação do professor Renato do Litoral, que participou aí dessa comissão que discutiu esse plano de gestão que inclui o teletrabalho. Então, hoje, o objetivo nosso aqui, com essa mesa, é fazer aqui o nosso webinar para poder explicar como ficou a nossa resolução. Vou tirar a máscara aqui, porque a gente está bem protegido, e para ficar melhor de fazer a comunicação com todo mundo. Então, assim, a gente vai fazer aqui o nosso webinar para a gente poder tirar as dúvidas, esclarecer tudo que for necessário para as pessoas que estão participando. Estamos com mais de 100 pessoas na sala, muita gente interessada, né, em saber como que ficou essa regulamentação na nossa universidade. E agora é preciso entender que momento nós estamos. Então, hoje aqui, o objetivo é a gente tentar avançar no máximo possível das dúvidas que possam existir. Então, de início, para a gente começar a essa discussão, é importante dizer que na FASUBRA, vários sindicatos estão fazendo atividades, fazendo discussões públicas, debates nas suas assembleias, montando os grupos de trabalho, e a FASUBRA ela tem uma orientação que é trabalhar agora essa questão nova para nós, né, que é essa possibilidade do trabalho, do teletrabalho, que nós vamos ver aqui que não tem nada a ver com o trabalho remoto que nós fizemos durante o período da pandemia. Isso que nós vamos discutir aqui hoje é outra natureza de trabalho, tá? A única semelhança é que é possível fazer ele de maneira não presencial, tá? Mas a gente vai ver que é completamente distinto do que foi o trabalho remoto, não tem nada a ver com o trabalho remoto. Então, a FASUBRA, ela tem, junto com seus sindicatos, uma orientação de trabalhar essa pauta, considerando a carreira dos técnicos administrativos em educação. Por quê? Porque essa possibilidade do teletrabalho, como está posta hoje, existe uma avaliação de que nós precisamos ter muita discussão e muita elaboração do ponto de vista de considerar todas as nossas especificidades de trabalho, mas também considerar nossas conquistas do ponto de vista do plano de carreira. Então, da mesma forma que nós fazíamos a luta e a pauta e nos organizávamos para poder reivindicar várias outras demandas relacionadas à nossa carreira, o teletrabalho agora ele também entra como parte dessa luta e dessa reivindicação para poder lutar pelo teletrabalho e de modalidade de trabalho que preserve e assegure o máximo de direitos e avanços, né, para a carreira dos técnicos administrativos em educação. Então, feita essa breve introdução, o que eu tenho a dizer aqui para vocês é que o formato vai ser esclarecer esses objetivos. O Douglas ele vai fazer uma exposição de mais ou menos como que está a situação do teletrabalho após a aprovação da nossa resolução no COPLAD, e qual é a fase que nós estamos agora, que é essa fase do plano piloto. Então, entender o plano piloto, entender quem vai estar compreendido nesse plano piloto, como que vai ser o sistema que nós vamos utilizar, por isso o Valmir está aqui pela GETIC, que também vai explicar. Então, agora a gente vai entrar necessariamente então no conteúdo, tá? Façam as perguntas pelo chat. Já temos perguntas que foram enviadas para nós no sindicato. Essas perguntas vão ser feitas aqui para serem respondidas. Pelo chat, as pessoas também vão poder fazer a pergunta. E essa gravação aqui, depois, ela vai estar disponível para que as pessoas possam compartilhar aí com seus colegas de trabalho, nas suas unidades de trabalho, assistir, discutir.
e a gente seguir, porque é uma coisa nova para todos nós, é uma coisa nova para as universidades, é uma coisa nova para a nossa instituição, é algo novo como trabalho para nós enquanto técnicos administrativos em educação. Então, todos nós estamos aprendendo também, isso é importante de dizer, né? Nós temos uma discussão acumulada, uma resolução acumulada, mas todos nós estamos aprendendo e as instituições, as universidades, vão aprender muito também com essa modalidade de trabalho aí daqui por diante, tá certo? Então, vou passar agora a palavra aí para o Douglas, para que ele possa fazer aí um apanhado geral, né, de como nós estamos, de onde partimos, onde estamos e para onde caminhamos agora nessas fases de implantação aí do teletrabalho na UFPR. Então, Douglas, passar a palavra para que você possa aí fazer a sua exposição. Obrigado, Marcelo. Agradecer a todas e todos pela presença, em especial ao sindicato pela oportunidade de estarmos aqui em conjunto colaborando com a carreira dos nossos colegas e explicando um pouco mais sobre essa questão do teletrabalho. Bom, passando um panorama e um breve histórico, o que nós fizemos hoje, por meio do nosso Conselho de Planejamento e Administração, o COPLAD, foi a regulamentação do programa de gestão na modalidade teletrabalho. O programa de gestão, ele já vem sendo disciplinado e algumas instruções normativas vinham sendo disponibilizadas pelo governo federal, a última delas a IN 65, tá? E foi a partir dessas instruções normativas e decretos anteriores que nós fizemos essa proposição ao Conselho, que foi aprovada. Os senhores devem ter à disposição a resolução 1622 do COPLAD, que estabelece as nossas regras. Tá? Em que momento nós estamos? No momento de implantação dessa modalidade do teletrabalho, que foi bem frisada pelo Marcelo, que é bem diferente do trabalho remoto emergencial que foi precipitado aí pela pandemia. Qual é a diferença básica, né? É mais importante ser frisado. O programa de gestão, ele é colocado como possibilidade às instituições do Poder Executivo pelo governo federal, visando a mensuração das atividades realizadas pelos seus participantes, com foco nas entregas e nos resultados e da qualidade dos serviços prestados à sociedade. Então, isso é uma maneira de mensurar as atividades que são prestadas à comunidade, né, à nossa sociedade, por meio desse programa. Qual é a questão? É que nós fizemos, portanto, a regulamentação de uma dessas possibilidades que se chama teletrabalho. Tá? A nossa resolução, ela está ativa. Os senhores devem também saber que logo que foi aprovada a nossa resolução, houve a publicação do decreto 11.072, 17 de maio, que também disciplina e amplia esse programa de gestão. Enfim, nós tivemos que fazer uma análise para saber da adequação da nossa resolução, né, com relação a ele. E esse decreto ele vem ampliar as possibilidades, portanto, uma análise prévia, inicial, a nossa resolução não está em desacordo com ele, pode ser iniciado as próximas fases do trabalho. Quais são as próximas fases do trabalho? Nós temos a necessidade de instituir uma comissão de implantação deste programa, né, que vai fazer todos os detalhes, como as atividades que vão entrar, o processo SEI, os ritos, né, que vão desaguar, inclusive, lá na finalização desse primeiro período, que se chama período de ambientação, relatórios e, inclusive, a entrega deste relatório, desse processo aí de implementação para apreciação dos ministérios, né? O Ministério da Economia e o Ministério da Educação, para que nós saibamos, enfim, né, se o nosso processo de ambientação culminou num programa de gestão execuível, se nós podemos continuar. Por isso que é importante, e é uma questão normativa colocada pelo governo federal, este primeiro passo, que é esse período de ambientação, que é um período onde nós vamos entrar neste momento, que é um momento novo para todos nós, como o Marcelo frisou, né, de termos aí a nossa produtividade acompanhada por meio de um software onde
tem, de um lado, né, um acordo entre a chefia e os servidores que vão colocar ali as atividades a serem possíveis de serem acompanhadas pelo teletrabalho, né? E de outro, todos os acompanhamentos pela comissão de acompanhamento, pelos gestores que vão culminar nessa entrega para o Ministério. Por isso é necessário que, diferentemente do trabalho remoto emergencial, que haja um sistema, um software que controle toda essa produtividade para que seja possível gerar relatórios, né? E esse relatório seja acompanhado, para que no final disso tudo, nesse período de ambientação, nós tenhamos a possibilidade de entrarmos como todas aquelas unidades e atividades conforme seja possível na regra e alcançarmos a completude da universidade, tá? Tanto a instrução normativa antiga quanto o decreto, eles colocam a possibilidade desse período de ambientação ser de 6 meses a 1 ano. A nossa opção é para que nós tenhamos o período mínimo de 6 meses, e por isso a gente precisa ter aí um empenho muito grande de todos os envolvidos para que nós tenhamos êxito nesse período de ambientação, para que nosso programa aí seja aprovado o acompanhamento dele, né, seja avaliado e validado pelo Ministério, para que nós tenhamos aí um programa de gestão que possa alcançar o teletrabalho para as demais unidades e todos os técnicos que sejam possíveis entrar nesse processo, tá certo? Iniciando esse período de ambientação, os demais que eventualmente não entrarem, os que não entrarem no período de ambientação, não vão ficar à margem desse processo, né? A comissão de implantação, a ideia é que acompanhe o período todo das unidades que vão entrar, precedido de um treinamento para os servidores e as chefias, e com isso nós vamos poder também entrarmos em contato com as chefias das demais unidades, dos setores, das pró-reitorias, da superintendência, dos campi fora de sede, para que nós venhamos esclarecer, né, conforme a especificidade de cada unidade da universidade, as dúvidas mais pontuais de cada uma e preparar a nossa comunidade de uma forma mais tranquila, né, e mais efetiva para o ingresso no teletrabalho, tá certo? Em síntese, por enquanto é isso. É importante passar a palavra para o Valmir, para que ele possa explicar um pouco mais de como é esse acompanhamento aí pelo software, e depois ficamos à disposição aí dos nossos colegas que estão participando para esclarecermos mais dúvidas. Obrigado, Marcelo. Beleza. Então, obrigado, Douglas. Agora, então, vamos passar para o Valmir, que é aí o responsável da GETIC, também compôs esse trabalho com a gente lá desde a elaboração da resolução, e a ideia é que ele explique um pouco, né, dessa especificidade aí, dessas dificuldades que as universidades também estão enfrentando, e como que vai ser, a princípio, como que nós vamos começar, né, o nosso plano piloto aí com o sistema. Falar um pouco sobre isso. Então, a GETIC, ela tem a missão, né, nesse plano de trabalho aí do teletrabalho, de fornecer os ferramentais, né, e também a capacitação para que o plano de trabalho, o teletrabalho, ele possa acontecer, né, de maneira remota. Lembrando que um dos requisitos, né, que trouxe a Instrução Normativa 65 foi a obrigatoriedade do uso de um software para se controlar, né, o teletrabalho. Então, diante dessa situação, a comissão, de uma maneira geral, correu atrás de identificar aí quais eram os softwares, né, possíveis para a gente, ou quais eram as possibilidades que nós tínhamos aí para recorrer em relação ao software, ou desenvolver, ou pegar um software pronto, de maneira que nós pudéssemos minimizar o máximo possível o tempo, né, de disponibilização desse sistema aí para que a universidade conseguisse iniciar o mais rápido possível o teletrabalho. Basicamente, o Ministério da Economia identificou e homologou 2 sistemas que estavam disponíveis, sistemas que atendem à Instrução Normativa 65,
um deles da CGU, outro da SUSEP, e nós avaliamos e homologamos aqui na Universidade Federal do Paraná o software da SUSEP. Então, assim, para que vocês entendam, nós não escolhemos o melhor software para o teletrabalho, nós escolhemos o melhor software que estava disponível para o teletrabalho. De maneira que nós conseguimos fazer a implementação desse software. Foi um trabalho bastante difícil de fazer, porque o software ele não conta com um suporte muito adequado, né? A SUSEP não fornece um suporte muito grande, mas o Ministério da Economia passou a ofertar ali um suporte para a configuração desse ambiente. Então, depois de bastante tentar, nós conseguimos fazer esse ambiente funcionar. Nem todas as universidades conseguiram ainda, né? São poucas as universidades que conseguiram fazer esse ambiente funcionar. Nós temos um ambiente já homologado e nós já estamos preparando o ambiente de produção, né? Que é o ambiente onde nós efetivamente iremos aí testar, né? Nessa fase de piloto, nós iremos, então, validar esse software em ambiente de produção, de maneira que a gente possa realmente validar também, né, as funcionalidades desse software aí a quente, né, eu diria, ou seja, realmente colocando ele para funcionar. O software, ele tem uma versão web, né? Então, ele vai estar acessível aí para vocês acessarem pela internet, e ele é um software relativamente simples, ele é básico, bastante básico. As funcionalidades, de uma maneira geral, elas são o mínimo necessário para atender a Instrução Normativa 65, então, ele não é um software em que as pessoas terão dificuldade, né, para lidar, e basicamente você tem que fazer o cadastramento das atividades, depois você cadastra ali um plano de gestão, e aí os planos de trabalho dentro desse plano de gestão, isso para cada unidade, ou seja, cada chefia que pretenda adotar aí o teletrabalho, ela vai ter a possibilidade de entrar nesse sistema e fazer esses cadastramentos, ok? É importante lembrar, assim, que esse é um sistema que não foi desenvolvido pela universidade, é um sistema em que a gente não conseguiria hoje manter. Então, ou seja, a gente optou por adotá-lo para viabilizar o início rápido. No entanto, é interesse, né, da universidade ou desenvolver um sistema próprio, que é a solução que, no caso, eu recomendo, ou então a gente adotar um outro sistema, né, melhor que venha aí a ser desenvolvido por algum outro órgão e que seja disponibilizado também, ok? Então, essas são tratativas que já estão, né, sendo consideradas, né? A gente simplesmente não está parado com relação a isso, porque a gente confia que o teletrabalho vai ser um sucesso na universidade, e para isso a gente vai precisar de um ferramental também, né, também profissional, para que a gente possa, não precise gastar tanto tempo com a ferramenta em si, né, e sim desenvolvendo o nosso trabalho. Bom, então, Marcelo, basicamente é isso que eu teria para falar a respeito desse sistema. Obrigado, Valmir. Bom, então, feito aí essa parte de introdução mais geral do processo, agora toda a comissão aqui vai se dividir aqui as tarefas para poder responder, né, algumas das dúvidas aí que venham a surgir. E aí a comissão ficar bem à vontade, caso alguém queira, de repente, complementar alguma resposta, né, que achou que ficou sem ter uma resposta completa, todos nós aqui, Marcos, Elis, Douglas, Valmir, Lânia, todo mundo fique à vontade aí para poder fazer as respostas, tá? É isso. Aí a Elis vai coordenar aí as respostas. Tem respostas que já chegaram para o Sinditeste, que ela também tem sistematizado ali, e algumas agora o pessoal postou no chat, tá? Então vai lá, Elis, com você. Eu faço as perguntas, mas eu não respondo. Então, a primeira e a segunda perguntas, elas são muito parecidas. A primeira é do Monet de Carvalho,
e a segunda é do Alexandre Júnior, nossos colegas. Então, qual a data de início do teste e se há um cronograma com essas datas de fases? Posso começar? Estou escutando bem, pessoal? Estavam dizendo que o microfone dele estava baixo no chat, então as perguntas eram se existe um cronograma e uma data prevista para o início da fase de testes, né? O cronograma ainda não está definido porque nós tínhamos que cumprir algumas etapas burocráticas para seguir o rito que é determinado pela legislação. A primeira delas era uma comissão que estudasse a legislação, propusesse na universidade, e é o que foi feito em aprovação. Nós entendemos agora que tem a publicação da portaria da comissão de implantação e nós tentamos fazer com que seja o mais rápido possível, né? Eu não posso precisar, mas, enfim, o que nós precisamos de tarefa para iniciar agora é fecharmos o processo C e o rito de encaminhamento dos processos, né? E treinarmos as primeiras unidades para que elas entrem, tá? Mas o nosso compromisso é que nós tenhamos aqui um acordo com a comunidade e façamos a comunicação o mais breve possível assim que nós tivermos definido esse período de início aí, né, com a nossa intenção de ser o mais breve possível. Desculpa, ali, só para complementar, né, então, essa é uma fase que é para ser uma fase muito mais rápida do que a de estudo de legislação. Foi muito mais demorada, essa é uma fase mais prática, então ela não deve ser muito demorada, né, então a gente vai fazer de tudo para iniciar bem rapidamente. Outra pergunta, Elis, então. poderia só complementar essa... Ok. Então, uma questão importante é que esse plano de piloto, muitas pessoas perguntam, né? O plano piloto, ele é um momento, digamos assim, obrigatório, é um pré-requisito, né? Tem que passar pelo plano piloto, porque o Ministério, ele vai aprovar ou não se funcionou conforme, digamos assim, o teletrabalho tem que funcionar, que é por metas, né? Por isso tem esse sistema, esse software aí. E nesse período, é o período que a comissão de implantação, agora que o Douglas se referiu, ela pretende trabalhar. Então, ela vai agora trabalhar nesse período, que é a fase de treinamento, de definição de quais as unidades que vão entrar ali no plano piloto. A resolução do COPLAD, ela determinou que vai ser, o plano piloto vão entrar unidades dos setores da universidade, das pró-reitorias, mas o plano piloto, o objetivo dele é que ele consiga ser aprovado o teletrabalho na universidade. Então, por isso que ele é mais restrito, né? Mais limitado. E vai ter aí, então, agora essa fase de conversar com os setores, com as unidades, para poder, então, iniciar esse plano piloto, esse treinamento do pessoal que entra no plano piloto. Mas esse é o tempo, né, que mais ou menos a comissão pretende trabalhar. Então, seguindo aqui no chat, a pergunta da Érica Estrurião como ela pode fazer para se inscrever para o período de ambientação? Tá, então, assim, eu vou tentar responder essa pergunta, talvez algumas outras ali, elas meio são repetidas, como você falou na primeira, né? O período de ambientação, conforme determinado pelo COPLAD, ele tem alguns requisitos. O requisito talvez seja o mais importante, é que as atividades ou unidades que entrem no período de ambientação, elas têm que ser transversais e têm que tem que existir no mínimo uma para cada setor ou pró-reitoria ou superintendência, ou seja, tem que ser de uma tal monta que passe por toda a estrutura da universidade, né, para que a gente entre no programa de gestão e que todas as unidades, setores possam sentir, né, e se ambientar a isso, né. Nós ainda estamos definindo os detalhes e os critérios de ingresso, mas como existe um sistema e um software que vai controlar isso tudo,
é preciso que as unidades tenham mapeado e saibam quais processos elas desempenham. Então, as unidades que vão entrar, muito provavelmente, serão aquelas unidades que já têm processos mapeados, né? E aquelas atividades que não são as atividades típicas de atendimento ao público ou presenciais, ou seja, que são aquelas atividades que são resolvíveis, né, por meio de processo, por meio do teletrabalho. Então, tem essa característica ou essas características a serem cumpridas, né? Não dá para a gente cravar aí uma data de início, tá? Mas a gente pode entender ali que algo em torno de um mês ali não seja algo difícil da gente conseguir iniciar o teletrabalho. Tudo depende também da questão da técnica e das respostas das unidades, né, da agilidade também, mas provavelmente esse não seja um prazo que seja absurdo de ser cumprido, tá? Mas logo, logo nós vamos divulgar aí o cronograma, tá? Elis? Ah, não pulando, né? Mas a Melina, ela pergunta, a Melissa, desculpe, ela pergunta se a portaria com a comissão de implantação já foi composta. Sim, a portaria já foi composta, ela já foi aprovada pelo nosso reitor, ela está no boletim de gestão de pessoas para ser publicada, tá? Então, só está dependendo ali dos prazos do boletim de gestão de pessoas. É basicamente a mesma comissão que fez o estudo normativo, tá? Teremos também um acréscimo de mais um colega técnico da AGETIC, o Gabriel, porque a gente precisa desse reforço técnico, já que a gente vai entrar na parte mais específica, e tem uma troca, sai o professor Renato Boquicchio, e vai entrar mais uma colega técnica da Integra, né, a Thaís Cabral também, para compor aqui o nosso trabalho, já que agora é um trabalho muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais técnico, né? Então, temos aqui outra pergunta da Aline, que diz, em relação aos anexos da resolução, onde consta o tempo de execução das atividades, como tem que ser? Horas por dia, horas por semana ou horas por mês? Bom, estão me ouvindo? Bom, essa questão das horas, como o sistema, nós ainda estamos tomando conhecimento da funcionalidade, nós vamos precisar compreender dentro do software se nós vamos conseguir fazer esse controle por semana, por mês ou por algum outro tipo de pacote, bimestral ou até mesmo pela própria atividade. Não tem como avaliar, né, porque nós ainda não temos a dimensão se nós conseguimos fechar essas horas. Por exemplo, uma semana, 40 horas. Aí eu vou ter um mês vou ter, dependendo do mês, 170 horas, um pouco mais, um pouco menos. Então, nós vamos ter que pegar, agora nesse projeto piloto, nós vamos pegar as unidades e fazer, vamos dizer assim, colocar todas essas atividades no software e analisar a soma, se a gente vai conseguir fazer esse fechamento mensal ou até mesmo, vamos dizer assim, semanal. Um ponto que nós discutimos é a questão, por exemplo, também, eu tenho uma unidade em que uma chefia tem 2 servidores. Se ele fizer os pacotes de entrega lá, de controle, né, semanais, ele vai ter apenas 2 servidores para fazer a avaliação dessa execução das entregas. Já naquele departamento que eu tenho, vamos dizer assim, 10 ou mais servidores, o gestor ele vai ter, vamos dizer assim, mais pacotes caso essas entregas sejam realizadas de forma semanais, vamos dizer assim, né? Então nós vamos ter que avaliar isso quando a gente estiver testando o software, para a gente ver qual vai ser o volume de atividades. Se fizermos semanal, de forma semanal, isso vai dar muito trabalho, tanto para os usuários quanto para os gestores, ou se seria melhor nós fazermos esse controle, vamos dizer assim, mensal, em que daí eu tenha que encaixar todas essas atividades dentro de cada mês ali, computando o total de horas disponíveis que o servidor vai ter naquele período, né? Seja 145, 170 horas. Então, assim, em resumo, a gente vai ter que pegar o sistema e simular, colocar aí agora na prática com essas atividades piloto e tentar ver como vai ser a forma, vamos dizer assim, mais dinâmica
e mais prática para que a gente possa fazer a gestão, né? Porque se eu fizer semanal pode dar muito trabalho ou, de repente, a gente pode constatar que pode ser semanal. Não sei se consegui explicar, mas, assim, a regra é que a gente precisa testar o sistema agora e ver qual vai ser a melhor modalidade. Exato, Marcos. Por que isso, né? Porque nós temos diversas especificidades entre as atividades, né? E nós estamos, e é por esse motivo também que é necessário, tão necessário termos o período de ambientação para fazermos esses ajustes, tanto do ponto de vista prático, treinamento e acerto na comunidade que vai participar do programa de gestão, quanto também no software, né? Que tem esses limites que o Valmir acabou de nos apresentar, né? Era isso, Elis. Tá, então tem 3 perguntas e, novamente, a Érica está perguntando, né, sobre os critérios e que ela está entendendo que quem segue esses critérios pode se inscrever. A Giovana está dizendo aqui Elis, você ficou sem microfone e sem câmera. Oi, estão me ouvindo? Tá. Então, novamente respondendo. Tem a pergunta da Érica, da Giovana, que são parecidas, né? Elas estão perguntando, então, novamente, se atende os critérios, pode se inscrever? A Giovana quer saber se vai ter uma fila que a unidade vai mandar e vai ser analisado quando o processo chegar. Eu acho que o pró-reitor vai poder responder isso novamente, mas eu já queria dizer que essas unidades do piloto, elas vão ser discutidas na comissão de implantação. Não tem inscrição para participar do plano piloto neste momento. E as unidades, por enquanto, não devem mandar processos, porque quem vai participar do piloto vai ser discutido ainda na comissão de implantação. Então, não tem inscrição. Pró-reitor. Oi, Elis. Não, então é isso. Nós estamos fazendo o levantamento das unidades que compõem esses critérios, né? Por meio ali da Proplan, por isso que a Proplan faz parte, né? A gente precisa saber se elas cumprem os critérios, principalmente do mapeamento dos processos, tá? E a gente precisa mensurar o tamanho disso, qual vai ser o volume, e se o nosso software atende ao volume que nós tivermos inicial. Então, nós estamos fazendo algumas simulações e projeções agora para entender como é que vai se fazer esse início, para logo, na sequência, que iniciar o processo como um todo, a gente possa, aí, enfim, fazer as inscrições para que as demais unidades ingressem nesse processo, né? Por enquanto, agora, a gente não tem essa decisão tomada. Logo na sequência, é provável que tenhamos, né? Deveremos ter. Outra pergunta que está aqui qual é do Alois? Qual a justificativa para a inclusão do artigo 10º, parágrafo 2º e artigo 12, tendo em vistas que os mesmos não estavam na IN 65? Na verdade, eu não sei bem qual é a dúvida dele, né? Nós precisamos ter alguns critérios para mensurar a participação da comunidade nesse programa, né? Veja, um dos conselheiros no Coplat também fez uma referência a esse limitador, e esse limitador ele é só a respeito da participação integral, né, da modalidade integral, não da modalidade híbrida, e para as chefias, né? Para os demais não tem esse caráter, né? Até porque nós temos muitas chefias que
trabalha em outras atividades ligadas diretamente ao atendimento ao público, que não estão, então esse limitador de 40%, ele vai atender basicamente quase que todas as chefias, né? Mas isso é para que se tenha uma limitação na modalidade, que seria a modalidade integral, não na híbrida, né? Lembrando que nós seremos auditados, né? Não só avaliados pelo Ministério, né? Pelos ministérios, mas nós seremos auditados pelos órgãos de controle. Então, nós temos que ter alguns limitadores, né? E esse é um limitador, assim, bem elástico, mas é um limitador, um dos poucos limitadores que nós colocamos para que não percamos o controle desse programa também, né? Queria só ajudar numa das perguntas, que tem a ver com uma pergunta anterior, mas que eu acho que para mim, pelo menos, já chegou essa dúvida, e eu acho que uma forma que eu expliquei que as pessoas entenderam foi a seguinte: tá, como que vai ficar, então, o acesso a esse plano de piloto, né? Eu quero participar do plano piloto. Então, assim, não tem 5 universidades, instituições de ensino que já está funcionando esse programa de gestão com o teletrabalho, né? Então, assim, nós somos uma das que está mais avançada essa discussão. Existe um problema, que é o problema que tem que obrigatoriamente ter o plano piloto. A maioria das instituições estão fazendo o plano piloto somente com o setor de informática, tá? Se a gente for olhar para as instituições que estão fazendo o plano piloto, é a informática e mais algumas outras unidades. E por que tem que ter esse plano piloto e há um cuidado muito grande em fazer ele? É porque é o plano piloto que vai ser a experiência avaliada para se aceitar ou não se vai ter o teletrabalho nas universidades. Então, o que acontece? Se esse plano piloto ele não for bem feito e tiver com todos os critérios e os parâmetros bem estabelecidos, que está funcionando, é possível verificar as metas que foram estabelecidas, é possível verificar, de fato, o acompanhamento dos trabalhos que são realizados, porque é isso, não é trabalho remoto, é trabalho por metas num software e que vai haver um cumprimento ou não daquelas metas que foram estabelecidas. Isso é o requisito para ter esse teletrabalho. Então, o plano piloto, ele na nossa universidade, a gente está fazendo, inclusive, algo novo, que é abarcar a maior quantidade possível das unidades. Então, setores estão incluídos, pró-reitoria, superintendência, as unidades desse universo todo vão compor esse plano piloto. Tá, mas aí eu quero participar do plano piloto. Muita gente quer participar do plano piloto. Só que esse plano piloto, a comissão de implantação, ela vai ter que discutir e vai ter que verificar, junto com os setores e junto com as pró-reitorias, junto com as superintendências, quais são as unidades e as atividades que já estão, inclusive, mapeadas e organizadas, que é possível de incluir dentro do plano piloto, tá? Porque, como vocês viram lá nos anexos, vai ser mensurado lá por horas, por complexidade das atividades. Então, as unidades desses locais que estiverem mais avançadas nesse mapeamento dos processos e das atividades e que tiver com esse trabalho mais organizado, vão ser as que vão poder contribuir mais rapidamente. Por quê? Porque nós temos que fazer com que, de fato, o plano piloto ele dê certo. Para ele dando certo e sendo aceito como uma experiência que é validada, digamos assim, do ponto de vista do funcionamento, aí a gente vai ter o quê? De fato, a implementação do teletrabalho e desse plano de gestão para o conjunto das unidades da nossa universidade, que atendam os requisitos que possam se enquadrar para reivindicar aí, né, de estar no teletrabalho nesse plano de gestão, tá bem? Então, eu acho que essa questão aí é uma questão importante para poder visualizar que se o plano piloto ele é uma coisa que vai ser uma primeira experiência e é muito difícil da gente conseguir dar conta dele, o risco que a gente tem de não ter o nosso plano de gestão aceito é grande. Então, essa é uma importância também do plano piloto, ele ser representativo, mas também ele ser um plano piloto que seja possível de ser testado no sistema que vai ser implantado na universidade. Então, até eu acho que com essa fala do Marcelo está respondida, mas a gente pode reforçar, que está perguntado aqui, de quem deve partir a iniciativa de fazer parte do projeto piloto?
dos técnicos ou da chefia? E na unidade, então, tem chefia dizendo que o teletrabalho ainda não existe na UFPR. Então, se vocês quiserem reforçar. Então, Elis, a gente tem que entender que fala é essa do chefe dizer que não existe teletrabalho. O teletrabalho está regulamentado, efetivamente ele ainda não está implantado, né? Mas logo, logo ele estará implantado. Por todos esses detalhes que o Marcelo comentou, já havíamos comentado, né? Nós precisamos fazer essa organização aí, um processo piloto, escolhermos as melhores unidades no sentido daquelas que estão mais adequadas hoje para que nós compramos os requisitos legais, né? Para que ele seja aprovado, nós não tenhamos nenhum problema para a sequência dele, tá? Mas então vai ser um processo muito, muito de parceria, esse princípio de projeto piloto desses 6 primeiros meses, tá? Ele vai ser ele vai ser muito conjunto. Na sequência, né, enquanto os passos eles vão se desdobrando, né, os critérios vão ficando mais automatizados, mais automáticos, e aí sim nós teremos aí um processo mais definido, mais cíclico, no sentido de tornar muito mais automático essa possibilidade de solicitação. É claro que a gente vai ter aí o elenco das atividades que serão elegíveis, né? E aí as unidades vão poder fazer a solicitação no futuro. Inicialmente, não por conta desses detalhes já esclarecidos pelo Marcelo. Então, reforçando, né, porque as perguntas, elas são muito semelhantes, mas eu acho importante que a gente esteja aqui para falar mais de uma vez, caso seja necessário. Então, as 3 últimas perguntas aqui, elas são muito parecidas. Eu vou colocar elas 3, daí eu acho que já dá para responder em bloco. A Mariluce, ela diz que está difícil de entender. Se já foi feito o mapeamento de quem vai participar do plano piloto, sem perguntar se as pessoas querem participar. A Giovana, ela quer saber se até setembro desse ano vai sair a lista das unidades do piloto. E Monet pergunta se haverá acesso à discussão da comissão sobre a escolha das unidades. Então, vamos começar pela Marilúcia. Mapeamento, nós estamos fazendo o levantamento daquilo que está registrado na Proplan, de quais são as unidades que já fizeram o seu mapeamento de processo, ou seja, quais unidades já sabem quais são as atividades que elas desempenham e já tem registrado isso por meio de uma ferramenta que se chama mapeamento de processo. Então, este é o levantamento, tá? A partir de que nós tenhamos todo esse quadro, aí a gente vai ter outra fase, outra etapa, que é a discussão sobre as unidades ou atividades que se tornam elegíveis. É claro, é uma das determinações que está na resolução. Ninguém é obrigado a entrar no plano de trabalho. Então aquelas que forem possíveis de ingressar, vão ser, né, consultadas. Ninguém vai ser obrigado a entrar no plano de gestão, no programa de gestão, na modalidade de teletrabalho. É claro que as unidades serão consultadas. As discussões da comissão, elas sempre são acessíveis por meio das atas das reuniões que são publicizadas. O processo é público, já foi assim no processo de constituição da norma. Nas discussões de dobramentos da implantação será da mesma forma, né? E nós estamos inaugurando aqui, com o apoio do sindicato, uma maneira mais ágil de comunicação, que é o webinar. Nós poderemos ter vários outros, né, momentos de encontro assim, com a comunidade, para continuarmos discutindo, né, e avançarmos nesse programa. A duração do programa do período de ambientação definido pela norma pode ser de 6 meses a 1 ano. Nós estamos encurtando para 6 meses. E quando isso começa, esses 6 meses de ambientação começam o mais rápido possível, né? Nós estamos colocando como meta nossa aqui, se é execuível ou não, estamos colocando uma perspectiva aí de um mês, né?
Pode ser que consigamos um pouco antes, pode ser que consigamos um pouco depois, mas é isso que nós estamos prevendo. Não é uma escolha aleatória e não é uma escolha de pró-reitoria, né? É algo que é da comissão de implantação, que tem vários atores dos nossos segmentos, né? Tem a participação da Progep, porque isso está na resolução, está na legislação, tem que ter a participação da Proplan, e é claro que nós compusemos com mais colegas técnicos de diversos matizes aí da nossa comunidade, e também com os nossos colegas da Comissão de Supervisão da Carreira dos Técnicos, e também os nossos colegas do sindicato. Então, nós estamos fazendo isso da forma mais transparente possível, mais representativa possível, né? Tentei responder aquele bloco ali de perguntas, mas, por favor, diga se já foi, né, contemplado ou se ainda faltam questões para responder. E a Melissa, ela está perguntando, acho que o Marcos pode responder, se os processos são aqueles enviados à CGR que foram feitos no BISAGE. Isso, é exatamente esse é um dos critérios, esse é um dos critérios, exatamente isso, mas é disso que nós estamos falando. Isso, o BISAGE é uma das ferramentas, né, utilizadas para poder fazer o trabalho do mapeamento de processo, mas é isso mesmo. Nós não temos mais perguntas no chat no momento. Apareceu aqui mais. A Giovana está perguntando se a lista do projeto piloto sai daqui a um mês. É essa a meta que nós estamos nos propondo, nós estamos nos colocando, né? Isso vai nos demandar bastante trabalho, bastante reunião e contato com a comunidade, mas essa é uma meta. Pode ser que saia antes, pode ser que saia um pouquinho depois, mas essa é a meta que nós estamos nos colocando, né? É claro que para isso nós temos que avançar em vários pontos, várias discussões, né, que a gente já colocou aqui, mas é uma meta, né? Daí, Marcos, aqui tem a pergunta do Antônio Marcos, que é para explicar melhor o que é o BISAGE. E a Caroline, ela está perguntando se quantas unidades já foram mapeadas e se há alguma do sistema de bibliotecas, se você sabe se tem alguma que já foi mapeada. Bom, primeiro, então, explicando a questão do BISAGE. O BISAGE é uma ferramenta em que nós conseguimos fazer o desenho gráfico de um processo. Então, na realidade, eu poderia pegar um Word, uma planilha de cálculo e escrever um processo. Como o processo se inicia, quais são as etapas, quais são os gargalos, prazos, se ele se subdivide. Então, eu vou descrever o processo em alguma ferramenta, que pode ser um editor de texto, e depois eu vou usar o BISAGE, ou alguns já fazem diretamente no BISAGE, ele vai fazer isso de forma gráfica a partir de desenhos. Então, o BISAGE é uma ferramenta que ajuda a visualizar. Então, eu consigo bater o olho no processo e saber quais são os encaminhamentos, para qual unidade que ele vai, qual é o tempo que ele demora. Então, cada processo que está sendo trabalhado pelas unidades, ele vai ter esse desenho feito pelo BISAGE. Não obrigatoriamente que eu tenho que ter o BISAGE, mas faz parte da metodologia lá da CGR, que você tem o processo mapeado e automaticamente o resultado dele é uma fotografia da ferramenta BISAGE. Com relação ali a outra, qual que era a outra questão, Elis? Da biblioteca? Então, agora com relação a quais são as unidades, a comissão agora pode fazer, ou provavelmente vai fazer isso, fazer uma solicitação junto à CGR, e pegar todos quais são essas unidades que já possuem todos esses processos mapeados. E aí, aqui, depois a comissão vai dar a continuidade dentro desse processo, conforme o Douglas já até apresentou para vocês, e fazer a definição de quais unidades que serão contactadas para poder dar continuidade aí na escolha, né? Sim. Não, o Márcio está perguntando o que exatamente as unidades interessadas em participar do piloto devem fazer. Preencher os anexos da resolução e abrir processo no SEI?
No momento ainda não, porque nós precisamos definir todos esses fluxos, né? Nós nem temos ainda no SEI um processo específico solicitação de ingresso no programa de gestão modalidade teletrabalho. Então, inclusive, isso nós estamos trabalhando para deixar disponível para a comunidade, tá? Este primeiro momento ele tem que ter esse limitador em função daquilo que já foi explicado, né, pelo Valmir, pelo Marcelo, por mim, né, das nossas limitações técnicas do sistema e inclusive a consistência que nós temos que apresentar para os órgãos de controle e para os ministérios, tá? Depois desse primeiro ingresso, das primeiras unidades de atividades que entrarem, sim, aí a gente libera esse segundo momento de solicitação por demanda das unidades interessadas. Logo, na sequência que a gente tiver definido todos esses próximos passos, tá? Essa segunda questão de entrarmos em contato com todas as unidades para orientarmos com relação às suas especificidades e também nessas questões mais técnicas, né? Como preencher os anexos, como fazer as definições internas, como pensar em quantidade de horas, né? Enfim, em níveis de complexidade. Tudo isso a gente precisa sentar e conversar com as unidades, instruir muito bem, para que o processo do programa de gestão ele seja muito bem padronizado, porque se nós não tivermos um início das atividades muito bem padronizadas, né, e as entradas serem de forma homogênea, nós não teremos como fazer o processo de avaliação ser executado com êxito, e ele é essencial para a aprovação aí dos próximos passos do plano do programa de gestão, né? Tá, a Aline colocou aqui no chat, a pessoa que estiver em férias, quando iniciarem os envios dos processos para participar do piloto, ela precisa esperar voltar das férias ou ela pode solicitar? Então, eu posso mesmo responder. Então, Aline, não, as unidades não devem enviar processos nesse momento. Quando a comissão de implantação começar a trabalhar e for discutido quais serão as atividades que podem participar do plano piloto, vai ser, então, entrado em contato com essas chefias, e a chefia imediata e o técnico é que vão ponderar se querem participar ou não, porque o teletrabalho, ele não é obrigatório, ele é facultativo, você escolhe. Então, nesse momento, você pode começar, se há interesse em entrar em teletrabalho, procurar saber se a sua atividade ela já está mapeada, que isso vai ajudar na frente, mesmo que essa atividade que você execute não esteja no piloto, nada impede que vocês façam um mapeamento da atividade na sua unidade, para já estarem, então, aptas a ingressar no teletrabalho depois do piloto. E se ela já tiver mapeada, pode ser que ela entre no piloto, mas isso vai ser avisado, então, ao longo do processo. Então, nesse momento, ninguém precisa fazer um processo e enviar, porque a gente ainda não está nessa fase de receber, né? A gente vai comunicar assim que a comissão de implantação definir os critérios. E daí a gente continua aqui, Marcos. A Graziele está perguntando se o Visage é a única ferramenta aceitável para mapear processos, porque ela não acha ele intuitivo. E também a Mari colocou aqui que a CGR começou a dar o treinamento, mas tem unidades que não receberam esse treinamento. Ok, então, a primeira questão ali é em relação ao Visage. O Visage é a ferramenta que a universidade utiliza. Eu diria assim, nós temos ali excelentes profissionais na CGR que poderão auxiliar a todos, né, no aprendizado e uso da ferramenta. Não cabe, vamos dizer assim, a nossa comissão aqui, a definição ou o uso dessa ferramenta.
Então, caso tenha algum problema, a gente pode levar isso para a CGR, mas, por enquanto, é a ferramenta que é utilizada pela universidade, tá? Com relação às unidades que ainda não fizeram o mapeamento, assim, a CGR não vinculou o mapeamento de processo a esta comissão. As operações e as atividades da CGR de mapeamento de processo são uma atividade à parte. Nós, da comissão, já visualizando que aquelas unidades que já possuem os seus processos mapeados, será mais prático entrar participar do projeto ou futuramente entrar, porque já terão todas as suas principais atividades elencadas, o que vai facilitar para eu pegar essas atividades e colocar lá, assim, fazer a mensuração das horas. Então, aqueles que ainda não têm, que têm interesse de fazer o mapeamento, podem procurar a unidade CGR, que a unidade estará disposta lá, estará de portas abertas para atender, auxiliar, ajudar, inclusive a usar o Visage, mas reforçando, né? O Visage é a ferramenta que nós utilizamos. Nós temos uma boa parcela da universidade que já fez o mapeamento de processos e ainda tem uma certa volume de unidades que ainda precisa fazer o desenvolvimento. Mas são questões distintas, nós da comissão estamos utilizando e certamente vamos pensar futuramente nos órgãos de controle, quando forem fazer auditoria desses processos, como é que nós vamos justificar que nós temos o teletrabalho instituído, mas as unidades ainda não mapearam seus processos? Então, se torna algo que, vamos dizer assim, não casa. Então, é interessante que eu tenha um mapeamento de processo e, automaticamente, esse processo mapeado eu posso transferi-lo para dentro do programa de gestão teletrabalho, tá? Eu vou ler, então, aqui a pergunta da Ana, daí eu vou começar a responder, Marcos, mas daí você que tem mais know-how pode continuar a responder, né? Aqui, da Ana. O mapeamento deve ser feito por cada departamento ou podem ser feitos vários mapeamentos dentro de um mesmo departamento? Então, Ana, o que eu já participei, né, desse treinamento, o que você mapeia é o teu processo de atividade. E claro que cada unidade, cada departamento vão ter vários processos de atividades, né? Porque você tem um departamento, tem as secretárias do departamento, tem várias atividades ali dentro, que não é só uma. Então, cada um vai mapear o seu processo conforme sejam as suas atividades. Então, sim, tem mais de um mapeamento dentro das unidades, não é um único, você não mapeia a unidade inteira, né? Você vai mapear conforme a atividade que você desenvolve. Marcos? Isso, Elis, obrigado. A Elis já trouxe uma prévia, realmente. Então, nós podemos ter uma determinada unidade, por exemplo, vou pegar o nosso caso da CGR. Então, nós temos lá Coordenadoria de Governança e Riscos. Nós temos algumas atividades que são distintas, alguns processos distintos. Gestão de custos é um deles, gestão de riscos é outro processo, gestão por processos é outra atividade, gestão do índice de governança do IGG é um outro processo. Então, pode ser que já tenha sido mapeado um ou dois desses processos. Então, é interessante que, até uma pergunta ali, como saber se o meu processo já foi mapeado. Provavelmente, se você talvez não tenha participado, é provável que você não tenha mapeado o processo, porque a partir do momento que a equipe da CGR ela vai fazer esse trabalho, ela reúne os grupos e isso é discutido, porque é o profissional que está ali no dia a dia que sabe quais são as suas operações. Não é a CGR que vai chegar lá e escrever, detalhar todas as atividades. É a própria unidade que, com base na ferramenta e na expertise da CGR, que vai fazer o seu próprio mapeamento de processo. Mas pode ser, sim, que cada unidade tenha mais de uma, duas, três, N atividades que vão requerer processos, mapeamento de processos de forma individualizada, tá?
Então, como está sendo gravada a reunião e nós temos aqui acesso e o chat ele é gravado, qualquer outras dúvidas que a gente não esclareceu aqui, a gente vai olhar isso de volta, né, ali no sindicato e encaminhar os membros que estão participando aqui do webinar para, então, fazer uma resposta, né, que a gente pode publicar isso numa matéria do sindicato. E também a comissão de implantação vai discutir, a gente já meio que discutiu antes, que vai ter, então, aquelas perguntas frequentes, vai ter um site da Progep, né, Pró-Reitor, tendo todos esses esclarecimentos, da GTIC também de como usar o software. Então, tudo isso vai ficar bem esclarecido. E daí o Marcelo pode fazer o fechamento do webinar, né, Marcelo? Ok. Bom, então, assim, caso tenham ficado dúvidas, a Elis já explicou como a gente vai tentar fazer aí para poder tirar o máximo possível de dúvidas que fiquem. É importante a gente saber que é isso, é uma coisa nova para as universidades, é nova para a UFPR, é nova para nós também, que estamos discutindo e vendo como isso tem que ser implantado da melhor maneira, com uma discussão, com um debate, com um acúmulo coletivo, para que a gente possa fazer da melhor maneira possível, né? Que essa experiência ela dê certo para a nossa universidade. Uma questão importante é que entrar em contato com a CGR, né? O pessoal que não sabe ainda fazer o mapeamento dos processos, das atividades, entrar em contato, ver como pode ter as informações, né? O tutorial, ou até mesmo alguma reunião que ajude a explicar como fazer esse mapeamento nas unidades. Acho que todas as unidades devem se preocupar com isso, né? Essa é uma questão importante, porque é um primeiro passo. Esse mapeamento que nós vamos solicitar enquanto comissão, e vamos utilizar na discussão. Ele vai ser solicitado, então não existe nada a priori definido de unidades, né? A comissão vai definir em base ao que foi aprovado no COPLAD, que ter no mínimo uma unidade de cada setor, certo? Superintendência ou pró-reitoria, no mínimo uma unidade, e vamos incluir também a GTIC, né? Porque precisamos que dê certo, que essa experiência dê certo. Porque se ela não der certo, nós não vamos ter teletrabalho e plano de gestão implantado na universidade. Então, tem que ser muito bem feita essa experiência, e por isso um cuidado de não é deixar pessoas e unidades de fora, né? Porque ninguém tem intenção disso. Na verdade, quer-se ter um plano de gestão que passe pela experiência do plano piloto, para depois do plano piloto, o conjunto da nossa universidade poder aderir ou não ao plano de gestão e ao teletrabalho. Mas ele precisa dar certo, porque senão ele pode ser bloqueado pelo Ministério, e aí a gente voltar da estaca zero, né? Então, a gente não quer isso, a gente quer que, de fato, esse processo dê certo. Teve uma pergunta que talvez não tenha sido respondida, que ficou ali no meio, Elis, que é a seguinte: a pessoa perguntou, tá, mas se nós não vamos entrar com o processo, como é que nós vamos ser incluídos, então, no plano piloto? É isso que eu acabei de explicar e que já foi explicado aqui várias vezes, mas não tem importância de repetir. A gente vai ter esse mapeamento, a gente vai solicitar esses processos mapeados e a gente vai ver quais as unidades melhor favorecem que dê certo o projeto piloto. Porque a gente quer que dê certo o projeto piloto. E esse projeto piloto dando certo, o conjunto da universidade depois vai poder aderir, tá certo? Então, não tem nada escolhido a priori, tudo vai ser muito discutido. As comissões na universidade, elas funcionam de maneira transparente também com suas atas, né, nos processos do SEI, nada é escondido, as pessoas podem, inclusive, verificar as atas do que foi discutido, do que foi debatido, o que foi deliberado. Nós vamos fazer um esforço, talvez, de fazer mais iniciativas desse tipo aqui de webinar, para a gente poder ir sempre fazendo o feedback de como que está avançando a discussão na instituição. Pelo sindicato, a gente vai fazer o esforço também de sempre estar atualizando as matérias de acordo com o avanço da discussão dentro da universidade. Então, vamos tentar trazer o máximo de informação para que as pessoas fiquem mais tranquilas aí com como isso vai funcionar dentro da nossa instituição, dentro da universidade. Bom, é isso. Agradecer muito aí a participação. A gente teve bastante gente participando.
Agora a gente já reduziu aqui, porque chegamos nessa reta final, mas tivemos aí mais de 120 pessoas aí na nossa sala aí acompanhando. Vai ficar gravado para que as pessoas possam ouvir depois e compartilhar nas suas unidades, para poder discutir, conversar. E durante esse período do projeto piloto, né, que o Douglas bem explicou aí, a gente vai fazer o quê? Vamos estar fazendo também as iniciativas de treinamento, de orientação. Para quê? Para que esse tempo do projeto piloto ele seja aproveitado e preenchido com a preparação da nossa instituição para poder todo mundo aí estar capacitado com os treinamentos necessários para poder a gente ingressar aí nessa nova fase aí com um plano de gestão que inclui o teletrabalho, tá bem? Então, agradecer a presença aí do pró-reitor Douglas Ortiz, agradecer o Marcos aí da CGR, agradecer a Lânia, que também é da Progep, agradecer o Valmir, que sempre tem ajudado a gente com as informações e com o trabalho que a GETIC está fazendo para poder garantir aí que a gente tem um sistema que de fato funcione e o nosso teletrabalho dê certo, que não é uma tarefa fácil, né? Várias universidades não conseguiram fazer por conta disso, né? E não é diferente com a gente enfrenta as mesmas dificuldades. E a Elisa aí, que pela CIS e com a discussão toda de carreira, também sempre traz as preocupações que devem estar presentes nessa discussão aí do plano de gestão. Então é isso, agradecer a participação de todo mundo, vai ficar gravado, e uma boa tarde e um bom descanso logo mais para quem vai descansar mais à noite, tá bem? Então, brigadão, gente.